Bem, vamos ao exercício aqui. Proposto 1 da lista mecânica 1 do Anderson, né? Do primeiro slide dele. É equivalente ao exercício 2.1 do livro do Beer, nona edição, Mecânica Vetorial para Engenheiros. E aqui ele pede: duas forças P e Q são aplicadas no ponto A de um suporte tipo gancho, sabendo que P igual a 75 newtons e Q igual a 125 newtons. Determine graficamente a intensidade, a direção e o sentido da resultante usando A. Lei do paralelogramo e B. Lei do triângulo. Para resolver esse exercício aqui, a gente vai usar basicamente a lei do paralelogramo e a lei do triângulo só para determinar a força resultante. A gente vai perceber que para resolver, para conseguir descobrir o ângulo que ele faz, né, com a horizontal, de certa forma a gente vai precisar usar o triângulo. Então não tem muito para onde correr dentro da lei do paralelogramo, não tem como. A única forma que teria seria se a gente decomposse as forças, mas não vai vir um caso porque não é o que ele pede. Então vamos lá. A gente vai perceber que um método completa o outro, não muda muita coisa. Eu particularmente não gosto de nenhum dos dois, mas vamos lá. Pelo método paralelogramo, eu vou desenhar aqui, vou colocar aqui letra A, e vou desenhar aqui as forças. O vetor P. E aqui o vetor Q. Desenhando então aqui, é lógico que eles estão um pouco fora de proporção em relação ao seu módulo, mas é só representativo. Vou fazer então aqui um que seja paralelo ao vetor Q e um paralelo ao vetor Q. Bem, nosso vetor resultante será esse, então. Beleza. A gente sabe que o ângulo entre esses dois aqui é de 55 graus. Como a gente pode perceber aqui, 20 graus desse, 35 desse. Então, nosso vetor resultante, a gente vai usar a lei dos cossenos, né? Vou subir aqui. Nosso vetor resultante, então, resultante ao quadrado, igual ao nosso vetor P ao quadrado, mais o vetor Q ao quadrado, mais 2 vezes P, Q, cosseno do ângulo entre os dois, que eu vou chamar de alfa. Se vocês olharem pela lei dos cossenos, vocês vão lembrar que esse sinal aqui é de menos. E aí, por enquanto, aceitem o mais aqui, que no próximo exercício na B, na regra do triângulo, né, eu falo por quê. Pois bem, vamos lá. Então, a gente vai ter R ao quadrado igual. Aqui, ó. 75 elevado ao quadrado, né? 5.625. 5.625. 125 elevado ao quadrado é 15.625. 15.625 mais 2 vezes 75 vezes 125 vezes o cosseno de 55. Então, o nosso R vai ser igual a raiz. Então, não vamos somar tudo, né? Aqui a gente já tem 15.625 do outro, mais 5.625, mais, vamos abrir parênteses, 2 vezes 75 vezes 125 vezes cosseno de 55. Então, a gente obteve esse valor. Então, vou colocar aqui só o representativo, 32.000, né? 1.004, 32.004, mas isso aqui. A gente vai usar, então, raiz daquele valor. Então, a gente chega no R. Como o Anderson gosta de 4 algarismos, 178,9. 9 newtons. Belezinha? Nosso vetor resultante é isso. Então, agora, vamos resolver pela regra do triângulo. Deixa eu só colocar aqui.
aqui, na B, certo? Eu vou desenhar de novo os vetores P. Aqui, já fazendo com a regra do triângulo, o vetor Q e o vetor resultante. Pois bem, aqui é o seguinte. Lembra lá que esse vetor aqui com o plano fazia 20 graus e o outro vetor aqui fazia 35 graus, certo? Se a gente fizer uma reta paralela a ela, reta aqui, ó, certo? Esse vetor em relação àquela reta, uma reta paralela a essa, vai ter 20 graus aqui, 20 graus aqui. E esse vetor, como é uma reta paralela, essa daqui é uma reta paralela a essa, né? Lembrando que a gente está pensando no eixo de coordenadas, né? Esse daqui, 90 graus em relação ao plano horizontal. Vai ter 35 graus aqui, certo? Pois bem, então qual que vai ser o ângulo interno daqui? O ângulo interno daqui, vamos chamar ele aqui de alfa, vai ser igual a 180 menos 20 menos 35. Então, alfa, né, vai ser 160 menos 35, 130, 125. 25 graus, beleza? Pois bem, agora para descobrir o vetor resultante, a gente tem o seguinte. R ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado menos 2 vezes P vezes Q cosseno de alfa. Daí, beleza, por que menos e por que lá mais? A regra do cosseno, ela é utilizada para quando você tem um triângulo fechado, um triângulo formado. Ou seja, quando você tem um ângulo entre dois vetores dentro de um triângulo, você usa, né, a lei dos cossenos, né, a regra dos cossenos, desta forma. Quando eles estão aqui, quando você usa dentro da regra do paralelogramo, a gente percebe o seguinte, que valor que tem esse ângulo aqui em relação a esse daqui? A gente sabe que aqui tem 55, né? E aí aqui a gente sabe que tem entre 125. Então, a gente percebe o seguinte, que aquele valor ali é 180 menos 125, né? Aquele valor naquele outro, vamos chamar aqui de θ. Θ é igual a 180 menos 125. Tá. Por que disso? Tem uma das regras trigonométricas que diz o seguinte, cosseno de alfa é igual a menos cosseno de 180 menos alfa. Ou seja, como a gente sabe que aquele ângulo ali é 180 menos o alfa, né? O seu cosseno vai ser o menos, ou seja, o oposto do cosseno desse ângulo. Se a gente trocar, então, o oposto por menos cosseno de alfa aqui, a gente vai obter o sinal positivo. Então, daquele outro método, a gente resolve assim, e aqui a gente vai resolver ao quadrado, e o p ao quadrado mais q ao quadrado, né? Menos 2pq cosseno de alfa. Portanto, eu vou pegar aqui a calculadora, igual a mesma coisa do outro, só que não lembro os valores. 75 elevado ao quadrado, 5.625. 5.625 mais 125 elevado ao quadrado, 15.625. 15.625 menos, né, 2 vezes 75 vezes 125 vezes cosseno de 125. Beleza? Então, bora lá. 15.625 mais 5.625, né? Menos, a gente abre parênteses, 2 vezes 75 vezes 125 vezes cosseno de 125. Beleza, deu aquele mesmo valor, então eu já vou colocar o R aqui, né? Raiz daquele valor. Raiz daquele valor. Dá 178,9 newtons. Beleza, a gente descobriu, né, o vetor resultante. E agora, como é que a gente vai fazer para descobrir, então, aqui, né,
o valor que ele tem aqui, ó, o ângulo alfa, porque a gente precisa dar o módulo, né, e o ângulo. Pois bem, voltando aqui no triângulo, a gente vai desenhar um triângulo aqui de qualquer jeito. Voltando aqui ao triângulo, né, colocando aqui mais ou menos. A gente tem o vetor R, a gente tem esse ângulo aqui, certo? Vou chamar ele de θ. E aí a gente tem o vetor A e um ângulo aqui, beta. Pela lei dos senos, né, R sobre seno θ é igual a A sobre seno de beta. Beleza? Então aqui a gente vai descobrir qual o valor desse ângulo. Então, seno de beta vai ser A seno de θ sobre R. Então, beta vai ser arcseno disso aqui, né? Beta vai ser igual a arcseno de... O A é 75. É 75? Deixa eu lembrar. É o vetor P aqui, na verdade. Só voltar lá no exercício para lembrar. O vetor P é o de 75, isso. 75 newtons vezes o seno de θ. Aí a gente sabe que esse ângulo aqui é 125. Seno de 125 dividido por 178,9. Então, vamos lá. 75 vezes seno de 125 dividido por 178,9. Se a gente fizer arcosseno disso aqui, dá 20,08 graus. Beta, 20,08 graus. Né? Daí, a gente quer saber, então, vamos saber aqui o ângulo que ele faz aqui em cima. Pra gente saber esse ângulo aqui, né? É bem simples. Aquele ângulo chamado de ângulo alfa vai ser 180 menos 20. Vou colocar, arredondar isso aqui para 20, menos 125. Alfa, então, 180, 160, menos 20, menos 125. 35 graus. Beleza? 35 graus aqui. Daí, beleza. A gente tem, então, que esse ângulo aqui tem 35 graus. Só que, entre esse e aqui, vamos colocar que aqui é o vertical, tem 20 graus. Ou seja, ele passa 15 graus do vetor aqui, na vertical, certo? 15 graus ele passa para cá. Então, nosso vetor resultante é mais ou menos assim, passa 15 graus para cá. A gente quer saber o ângulo que ele faz até aqui, certo? Então, o nosso ângulo tão desejado vai ser, vamos chamar ele também de alfa, vai ser igual a 90 menos 15. Nosso ângulo alfa, então, 75 graus. Então, a resposta vai ser 178,9 newtons e o ângulo 75 graus. E é isso.